Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre como reduzir a temperatura interna de nossa casa. A gente está passando por um momento aí de alta temperatura, né? Um calor muito grande, excessivo, e claro que a gente tem essa preocupação em conseguir reduzir essa temperatura, né? Trazer um conforto maior para nossa casa. E é isso que vamos comentar nesse vídeo. Eu preparei essa lista com 7 itens que eu considero fundamental na hora de planejar uma casa, na hora de preparar uma reforma, para a gente conseguir diminuir essa temperatura dos ambientes externos. E eu vou começar pelo primeiro, que é o mais básico de todos, que é o isolamento térmico. Parece ser muito óbvio isso, mas muitas pessoas deixam isso de lado. Eu vou dar um exemplo clássico. Você precisa fazer um forro na sua casa. Primeira opção, o forro mais em conta também, né? Você vai utilizar um forro de PVC. O forro de PVC basicamente só tem uma função estética, né? De tampar ali o que está sobre ele. Isolamento quase zero. Segunda opção para conseguir melhorar isso, utilizar um forro drywall, que já utiliza o gesso, que é um excelente isolante térmico. Para a gente adicionar maior isolamento nisso, nós podemos colocar uma camada de lã sobre esse forro, que vai trazer um conforto térmico ainda maior. Como eu falei, pessoal, isso parece muito óbvio, mas as pessoas, por tentar economizar ali no momento da obra, acabam deixando de lado, optando pela opção mais econômica. E não é assim, pessoal. A gente precisa pensar no conforto de quem vai morar nessa casa. Então, invista no isolamento térmico. Vou te dar outros exemplos com relação a isso também. Você vai fazer a cobertura da sua casa. Primeira opção, utilizar um telhado galvanizado. Simples. Isolamento térmico também muito baixo, né? Praticamente zero. Você tem a segunda opção, que é utilizar uma telha semi-sanduíche, né? Aquela que tem uma camada ali de isopor na sua telha. Você já consegue melhorar a qualidade, o conforto térmico. Terceira opção, utilizar uma telha sanduíche, que já é uma telha mais moderna, uma telha que tem um isolamento muito bom. Então, pense nesse isolamento. Vamos dar outro exemplo. Você vai utilizar uma parede de alvenaria para fazer as paredes da sua casa. Primeira opção, utilizar um tijolo de 9 centímetros. Segunda, utilizar um tijolo um pouco mais largo, um tijolo de 14. O tijolo mais largo você consegue ter um isolamento maior e, consequentemente, ter mais conforto. Então, você precisa pensar nesses materiais para conseguir ter um conforto maior na sua casa. Pessoal, isso não é um gasto a mais, isso é um investimento, isso é conforto, é qualidade de vida. Segundo item dessa lista, ventilação cruzada. Tá aí outra coisa que muitas pessoas deixam de lado, até mesmo muitos arquitetos deixam de lado no momento de planejar uma casa. Eu vejo casas onde existe a possibilidade de vocês terem ali 2 janelas, você ter um espaço em que o ar ele pode entrar e sair de forma natural, mas não é pensado, é deixado de lado e, consequentemente, você tem uma casa desconfortável e sem ventilação. Mas o que é a ventilação cruzada? Ventilação cruzada é você deixar que de forma natural o ar entre por dentro da sua casa e consiga sair por dentro da sua casa. Você consegue fazer um fluxo contínuo ali de ar. Com isso, você troca aquele ar viciado de dentro de casa, você tem sempre aquela renovação do ar e também a baixa temperatura da casa. É muito importante nós pensarmos isso no momento de executar um projeto. Pessoal, só para exemplificar de forma bem resumida, claro, o que seria uma ventilação cruzada, o que seria o ideal é nós sempre deixarmos uma entrada e uma saída para ventilação em cada cômodo. E o ideal é que estejam sempre em lados opostos. Isso a gente consegue fazer essa renovação de ar e criar esse fluxo. Então, sempre pense nisso no momento de fazer o seu projeto, de você deixar essa ventilação cruzada. Terceiro item dessa lista, sombreamento inteligente.
O que acontece, pessoal? Quando você faz um projeto, você faz uma obra, você sabe os pontos ali onde tem maior insolação, principalmente onde bate o sol da tarde. Você sabe que tem um lado da sua casa que bate o sol da tarde, que esquenta bastante. A opção é você criar um sombreamento nessa área. E como você pode fazer isso? Primeiro, utilizar brises para bloquear esse sol. Uma solução bastante eficiente para você conseguir reduzir a temperatura interna da sua casa. Para isso, você pode usar outros recursos também, como uma platibanda, você pode utilizar também cortinas, toldos, tudo que vai bloquear esse sol, e principalmente aquele sol do período da tarde, que é um sol que tende a esquentar mais o espaço. Então, faça esse trabalho de observar aonde você tem maior insolação e criar essas barreiras de forma que você crie um sombreamento na sua casa, deixando as temperaturas internas menores. Quarta opção dessa lista, trabalhe com cores mais claras. O que acontece, pessoal? Cores mais escuras, ela tende a absorver mais o calor do que cores mais claras. Então, se você tem uma casa onde o revestimento externo é um revestimento mais claro, ele tende a refletir esse calor e diminuir a temperatura interna da sua casa. Então, em locais quentes, é sempre bom trabalharmos com elementos mais claros do que escuro. Isso é uma solução bastante eficiente para reduzir a temperatura interna da nossa casa. O quinto item dessa lista, e quem me segue no Instagram sabe que eu gosto bastante, é você trabalhar com plantas e vegetação. Pessoal, as plantas têm uma função muito grande em reduzir a temperatura interna da nossa casa. Primeiro, porque cria um espaço mais úmido. Quando a gente coloca plantas dentro da nossa casa, a gente tende a ter um espaço mais úmido e, consequentemente, reduzir a temperatura. Segundo, grandes árvores, a parte externa, tende a criar esse sombreamento que vai bloquear também o sol e também criar aquela brisa agradável dentro da nossa casa. Então, ter plantas, tanto na parte interna quanto na parte externa da nossa casa, tem uma função muito grande para reduzir a temperatura da nossa casa. Então, se você está planejando fazer sua casa uma reforma, considere essa possibilidade. Pessoal, essas foram as 5 dicas que eu preparei para esse vídeo. O que acontece, pessoal? Eu vejo que muitas pessoas, elas tendem a economizar e não achar necessário ter esse trabalho de fazer um isolamento térmico, ter esse trabalho de fazer uma ventilação cruzada, porque tudo isso, querendo ou não, você vai ter um custo a mais. Mas lembrando, pessoal, esse custo é um investimento. Você está investindo no conforto da sua casa, você está investindo também no uso de um ar-condicionado, por exemplo. Hoje, infelizmente, com o uso do ar-condicionado, a gente criou o mau hábito de sempre que a temperatura aumenta, você ligar um ar-condicionado e nunca pensar em recursos, em como diminuir essa temperatura. E sim, existem vários recursos, eu falei aqui 5, mas existem muitos outros. Então, pessoal, vamos planejar nossa casa, vamos criar um espaço mais agradável. A gente sabe que isso é qualidade de vida e isso é fundamental. Vamos ter esse cuidado e lembrar que o custo com o isolamento térmico é um investimento, é qualidade de vida. Mas e agora? E você, na sua casa, você sofre aí com essas altas temperaturas? Teria algo que eu falei aqui que você pode adaptar na sua casa? Deixa aqui nos comentários, que vai ser muito bacana a gente conversar sobre esse assunto. Pessoal, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e me apoiar nesse projeto. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários também, que vai ser um prazer responder cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.